parábola do bom samaritano. Os irmãos podem se assentar e peço que vocês abram, então, as suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu lerei os versos de 25 a 37. Essa é uma parábola que eu gosto muito. Depois que eu a estudei de forma mais aprofundada a primeira vez, eu fiquei encantado com alguns ensinamentos que Deus tem aqui. Algumas coisas que às vezes passam batido aos nossos olhos. E eu espero que, da mesma forma que foi impactante para mim, que seja para você. Porque a minha expectativa é que o Espírito Santo fale ao seu coração e que possamos ser, de fato, tocados e transformados por essa mensagem, que ela faça parte do nosso dia a dia. E aí, antes de eu ler aqui, eu só quero contextualizar para os irmãos como que eu vou fazer a exposição nessa noite. São aqui 13 versículos. Eu os dividi em duas cenas. No caso, são dois embates. Aqui é um diálogo de Jesus com um dos doutores da lei, aqueles que gostavam de pegar no pé de Jesus Cristo. Então, essa narrativa ela se divide em dois embates. Eu vou caminhar com vocês verso a verso. Então, peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta. Em alguns momentos eu vou ler o verso, em alguns momentos eu vou passar só os ensinamentos, mas você pode ver em qual verso a gente está situado. E depois disso, eu vou para cada embate desse trazer os conhecimentos, uma aplicação para a nossa vida. E no final eu faço um fechamento e concluo com alguns ensinos. Então, leiamos, eu lerei, peço que os irmãos acompanhem. Então, Lucas 10, dos versos 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu-se estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida e nesse momento ela será exposta. Peço que o Senhor me use nesse momento, apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas. Peço que o teu Santo Espírito fale através de mim e fale aos corações de cada um aqui presente. E possamos sair daqui tocados, transformados pela tua palavra e que possamos pegar esses ensinamentos dessa noite e colocarmos em prática na nossa vida. Ajuda-nos, somente através do teu Santo Espírito nós poderemos ter uma compreensão profunda da tua palavra. É no nome do teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais egoísta. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com seus sonhos, com seus objetivos, e pouco elas têm se importado com as outras pessoas. Nós vivemos numa sociedade que nós podemos definir como egoístas, e individualista. O que importa é somente o indivíduo, não mais o coletivo. Infelizmente, essa tendência tem entrado
na igreja, na vida da igreja. De forma geral, o amor tem se tornado uma característica cada vez mais rara entre os cristãos. Nós temos nos aglomerado cada vez mais em igrejas maiores, em igrejas mais bonitas, mas de uma forma não comunitária, muitas vezes. E o mais estranho nessa história toda é que tem surgido um movimento aqui no Brasil, creio que os irmãos têm reparado, das pessoas procurando teologia reformada, as pessoas procurando mais profundidade no estudo da palavra. As pessoas estão cansadas de serem enganadas nas igrejas que elas frequentam, onde a Bíblia pouco é falada, mais mensagem que brota de um texto fora de contexto, ensinos que não têm fundamento bíblico, e as pessoas se cansam. Elas não são alimentadas e elas procuram igrejas que dão esse alimento. Mas o que é estranho é que, ainda assim, com as pessoas conhecendo mais a Bíblia, isso não tem refletido, não tem gerado mudanças significativas na nossa sociedade. Nós não temos visto os cristãos, de uma forma significativa, atuarem em questões dentro da sociedade, seja questões sociais, seja questões morais. A gente pouco tem feito diferença. Então nós vemos muitas pessoas prontas a se declararem: eu sou reformado, eu conheço teologia, mas que não estão dispostas a colocar isso em prática. Então sabe muito e faz pouco. Nós sabemos que a vida do cristão é um chamado à ação. O cristão não é chamado a ficar parado, não existe obesidade espiritual. Não tem como você ficar aqui na igreja engordando de conhecimento e não colocar isso em prática. O que a gente recebe, a gente tem que comunicar também. Então nós temos visto um aumento significativo de conhecimento teológico, mas um conhecimento não prático, então não gosto de chamar de conhecimento. E a gente tem visto pouco crescimento do dom supremo, que é o amor. Nessa parábola que nós lemos, a situação é um pouco parecida com essa. As personagens principais que são utilizadas, duas delas eram grandes religiosos, conhecedores de toda a tradição, conhecedores da lei, do Antigo Testamento, mas que quando tiveram oportunidade, não colocaram em prática. E aí entra uma figura controversa, e vocês vão conseguir entender um pouquinho dessa profundidade hoje. E tranquilamente, qualquer uma dessas pessoas, seja o tipo do sacerdote ou o tipo do levita, pode ser uma pessoa da nossa congregação aqui, pode ser uma pessoa do nosso convívio, irmãos na fé que nós temos de outras igrejas, que simplesmente conhecem, sabem, mas não praticam. Então, para nós podermos compreender melhor essa parábola, é muito importante a gente considerar o diálogo inicial, que é o que eu vou chamar de primeiro embate. Se a gente não entender esse primeiro embate, a segunda parte fica mais parecido com uma lição de moral do que um ensinamento profundo de Jesus Cristo para o nosso coração. Então, o tema que eu quero tratar com vocês nessa noite é a verdadeira teologia. A verdadeira teologia. Então, o primeiro embate, ele vai dos versos 25 até o 28. Então, aí o verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, aqui existe uma situação meio controversa, que o intérprete da lei, o doutor da lei, ele se coloca em pé. Isso dentro do contexto no Oriente Médio é um sinal de respeito. Então ele está dizendo para Jesus que ele o considera mais ou menos no mesmo nível. Então, ele considera Jesus como um mestre mesmo, ele se colocou em pé para isso. Só que no íntimo dele, ele queria colocar Jesus à prova. E isso é muito comum a gente olhar nas narrativas aqui do Novo Testamento, os doutores da lei querendo colocar Jesus à prova. Uma outra coisa importante é que ele quer saber o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Então o judeu, ele tinha um senso de fazer para obter muito forte. Então ele cria que pela obediência da lei, ele poderia obter a salvação. Eles ainda não haviam entendido os ensinos
dos profetas, ele ainda não tinha entendido o que de fato a lei significava, que a lei prefigurava o que Cristo seria e faria. E eles, então, sempre ficam tentando saber como eu consigo para obter. O que eu faço para conseguir obter essa salvação? E ele não tinha compreendido que a terra de Israel tinha sido dada por Deus. Não foram eles que conquistaram. Foi todo um processo cheio de sinais de Deus, né? Deus foi à frente, ganhando batalhas e por aí adiante. Aí vai falar no 26, né? O que está escrito na lei? Eu acho Jesus sensacional. Eu não consigo imaginar Jesus como as pessoas veem normalmente, como um homem pacato, um homem tranquilo. Eu sempre vejo Jesus um homem muito inteligente, muito sagaz e sempre com muitas tiradas. As respostas de Jesus eu não consigo ver como respostas brandas. Normalmente eram invertidas, eram pancadas duras, bem no estômago de quem estava ouvindo. Jesus não era esse homem tranquilo que todo mundo imagina. Aí Jesus, olha como que Jesus responde a pergunta. O que está escrito na lei? Está escrito. Me fala você. Jesus sabia o sentimento que estava no coração do mestre, do doutor da lei. E além de tudo, ele fala assim, como você a lê? Então, Jesus vai além, ele não fala assim, ó, o que está escrito? Ele fala, o que está escrito e como você interpreta? Qual é o seu entendimento a respeito do que está na lei? E aí ele responde de uma forma maravilhosa. Jesus Cristo mesmo havia proferido esse resumo da lei em duas frases, em alguns outros momentos. Então ele fala assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Perfeito. Os 10 mandamentos se resumem nisso. E aí uma coisa muito importante é que a gente vê, em primeiro lugar, ele falando do amor a Deus, e em segundo, do amor ao próximo. Isso nos dá um indicador de que nós só podemos amar o próximo se nós amarmos a Deus. Se nós não amarmos a Deus, não tem como nós amarmos verdadeiramente o próximo. Existe uma ordem de obediência para que isso progrida num amor genuíno. Aí Jesus responde, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Pronto, está resolvida a conversa. Se você sabe o que está escrito e se você interpretou corretamente, faça isso. Faça isso e viverá. Mas a teologia do intérprete, né, do doutor da lei, estava correta, mas a pergunta que fica é, será que ele estava disposto a praticá-la? A gente conhece diversas passagens na Bíblia e a gente não está muito afim de praticar. Tem passagem que eu tenho certeza, eu não sei você, né? Você deve ser mais santo que eu, tem coisa que eu leio na Bíblia e falo, não. O Senhor não está pedindo isso para mim, mas está. Ele não está pedindo, está ordenando. A pergunta é, o quanto nós estamos dispostos a obedecer o que Deus tem ordenado? Né? E uma coisa interessante é que o homem pergunta o que ele faria para obter a vida. A ideia que o homem está fazendo é assim, ó, o que eu faço uma vez e eu conquisto esse direito e pronto. Jesus responde, começa a fazer isso e continua fazendo até você morrer. A ideia aqui do verbo é de uma continuidade para o resto da vida. Ame ao seu Deus o resto da sua vida e ame o seu próximo durante toda a sua vida. Então o homem quer uma coisa pontual e Jesus dá uma tarefa para a vida inteira. Eu não tenho dúvida que esse padrão estabelecido aqui, que o próprio intérprete da lei interpretou, é um patamar, um padrão, um nível tão elevado que ninguém jamais conseguirá. Não tem como nós cumprirmos isso. E é isso que Jesus está querendo mostrar para o intérprete da lei. Não tem o que você possa fazer. A resposta era Ele mesmo. A resposta é Jesus. A salvação só vem por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o intérprete da lei ainda não tinha entendido. E eles são teimosos, né? Porque apesar desse encerramento do primeiro embate, na sequência a gente vai ver que o intérprete da lei é um brasileiro, né? Não desiste nunca.
ele continua, tente outra vez, e ele vai tentar, e ele vai questionar Jesus mais uma vez, né? Porque o seu entendimento da lei estava correto. E aí a pergunta dele faz o seguinte: olha, o Deus que eu tenho que amar eu conheço. Yahvé, Elohim, é o Deus que está registrado na lei. É o Deus que está no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse Deus eu conheço. E aí a dúvida dele é: quem é meu próximo? E o que eu acho muito interessante é que no começo do versículo fala assim: mas ele querendo justificar-se. Acho que ele ficou numa saia tão curta, ficou tão feio na frente das outras pessoas, que ele estava querendo se justificar assim: mas quem que é meu próximo? Num primeiro momento, quando a gente olha essa pergunta, pode passar um ar de ingenuidade, um ar de que o intérprete da lei não sabia quem era o próximo dele, ou que ele não tivesse uma ideia. Se a gente passa batido aqui, parece que ele está fazendo uma pergunta genuína, mas não era. Entre os judeus, existiam opiniões diversas de quem era o próximo, mas nós temos acesso aqui a alguns estudos, né? E eles, inclusive, deturpavam o que Levítico 19:18 dizia. Em Levítico 19:18 fala assim, ó: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aí o que o judeu fazia? Ele pegava esse texto aqui e falava assim: amará o seu próximo e aborrecerá o seu inimigo. Uma interpretação assim, muito boa, digna de algumas igrejas do nosso tempo. Eles pegam um versículo, distorcem todo o seu significado. Para vocês terem uma ideia, em uma midrash, que é um estudo rabínico, ele da época, falando do capítulo 4 do livro de Ruth, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui na íntegra, qual que era o pensamento deles a respeito do próximo. O que era o próximo para um judeu? E lá nesse estudo rabínico está assim, ó: dos gentios, com quem não temos guerra, bem como os que são guardadores de ovelhas entre os israelitas e outros semelhantes, não devemos planejar a morte. Mas, se correrem qualquer perigo de morte, não somos obrigados a livrá-los. Por exemplo, se algum deles cair no mar, você não precisará tirá-lo, pois está escrito: não te levantarás contra o sangue do teu próximo. Mas tal pessoa não é o teu próximo. Aqui é um estudo de um rabino, um líder religioso judeu. Essa era a visão de próximo que eles tinham. Então, a gente sabe que Jesus, lá em Mateus 5, de 43 a 48, refuta esse pensamento. Ele vai falar que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Então, essa ideia é completamente equivocada, essa ideia desse estudo rabínico. Eles não entenderam o que estava escrito no Antigo Testamento. Mas, além de testar Jesus, o intérprete da lei provavelmente estava querendo uma lista bem fechada de quem seria o próximo. Provavelmente ele estava querendo assim: os caras o pessoal da minha casa, minha família, e talvez algum amigo, mas desde que fosse judeu. Provavelmente era essa a mentalidade. Se nós formos refletir, nós não somos muito diferentes. Nós somos muito prontos a ajudar, a amar as pessoas que estão ao nosso redor, estão próximas a nós, nosso círculo de amizade, mas dificilmente nós nos movemos a ajudar alguma pessoa mais distante de nós. Isso pode ser dentro da igreja, né? Você tem o seu círculo de amizade dentro da igreja, e tem uma pessoa que é mais distante, que é normal, mas dificilmente você vai ajudar essa pessoa. Isso é natural, né? O pecado faz isso conosco. Então, em resposta a essa pergunta de quem é meu próximo, Jesus conta a parábola. E aí o negócio começa a ficar maravilhoso. Porque a sabedoria de Jesus, a forma como ele expunha os ensinamentos de Deus, são muito profundos. Então, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Intencionalmente, a gente não tem uma descrição do homem que foi espancado. Você não consegue, lendo aqui, saber quem que era esse homem. Jesus não fala que ele era judeu, Jesus não fala nada desse homem.
Mas quando eu conto uma história para você e eu vou falar de uma pessoa, normalmente você imagina um brasileiro. Não sei se você concorda comigo. Ou quando eu vou contar uma história para você, você imagina um africano, um coreano. Normalmente é um brasileiro. Então, para esse público é a mesma coisa. Jesus não falou que o homem que foi assaltado era judeu, mas eles entenderam que sim. Então, eles tomam essa personagem que foi espancada como um judeu. E aí tem um cenário muito interessante, né, que fala da estrada, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu quero trazer para vocês alguns dados a respeito dessa estrada, só para vocês terem uma noção de como era esse ambiente e o quão perigoso era esse ambiente. Então, Jerusalém fica a mais ou menos 900 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó fica mais ou menos 300 abaixo do nível do mar. Então, em diferença de altitude, as cidades têm mais ou menos 1,2 km, 1.200 metros de diferença de altitude. E essa estrada aqui citada, ela tem aproximadamente 27 quilômetros. Eu quero que você imagine, quantos de vocês aqui já foram para o litoral paulista? Pode erguer a mão, só para eu ver se eu não vou estar dando exemplo aqui. Tá bom, quase todo mundo. Então, daqui para o litoral, a gente gasta mais ou menos uns 100 quilômetros e a gente desce mais ou menos 500 metros, a diferença de altitude. Então, é mais do que o dobro dessa altitude e na serra já é sofrido ali, né? Criança dói o ouvido, aquela choradeira. Então, era uma estrada muito íngreme, cheio de curvas, com grutas, com cavernas. E esse era um ambiente que proporcionava que muitos ladrões, muitos bandidos se escondessem durante esse percurso. Então, era uma estrada extremamente perigosa. E ela era carinhosamente apelidada como Via Sangrenta. Essa estrada ela já tinha uma fama. Quando você entrava nessa estrada, a chance de ter problema era grande. E é o que acontece com a personagem. Então, o texto fala que espancaram e deixando quase morto, né? Então, a ideia é que ele estava semi-morto. O que nós podemos inferir aqui, pelo conceito de quase morto do judeu, é que esse homem estava inconsciente, então ele não conseguia se comunicar. Ele estava lá apagado, literalmente apagado no chão. E a cena é, ele estava nu, sem pertence nenhum, sem roupas e sem bens. E por que isso é importante? Porque no Oriente Médio existem vários grupos étnico-religiosos e pela forma de se vestir você conseguiria identificar quem era. Então, quando um judeu via um judeu, ele sabia que era um judeu. Quando o judeu olhava um samaritano, ele sabia que era um samaritano. A gente tem mais ou menos esse padrão, né? Não sei vocês, mas dependendo de como você olha a pessoa vestida, você assim, esse aí mora no Itaim. Esse aí mora na AZL, né? Esse aí é seminarista. É pastor, sabe o jeito de identificar pastor? É aquele cara que quando tá jogando bola, tá de tênis e meia social preta. Normalmente esse é o pastor jogando bola. Então, pelo jeito de ver a pessoa vestida, eles sabiam quem era. Só que como esse homem estava espancado, sem consciência, e não estava vestido, era impossível identificar quem era, de que grupo étnico religioso ele era. E por que isso é importante? Por conta da postura do sacerdote e do levita. Então, é muito provável que nenhuma das personagens, nem o sacerdote, nem o levita, nem o samaritano, soubessem que aquele homem era ou não judeu. Não tinha como saber. A ideia é essa. Era irreconhecível. Ele deveria estar todo desfigurado, de tanto que ele apanhou. Então, não tinha como identificar esse homem. Aí aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Então, nesse período aqui, já quase no fim do período do Segundo Templo, né? O Segundo Templo acabou sendo destruído em 70 depois de Cristo. Quase naquele período ali, o sacerdote era uma classe que tinha muito prestígio e era considerado da elite judaica. Então, o sacerdote era elite, diferente dos pastores hoje, só dos falsos pastores aí que roubam o dinheiro do povo, né? Então, era muito provável que o sacerdote estivesse descendo a cavalo essa estrada. Porque um homem com tal prestígio jamais andaria 27 quilômetros a pé, jamais. Então é muito provável que esse sacerdote estivesse a cavalo andando a pé nesse deserto.
Uma outra coisa muito provável, como ele vinha de Jerusalém para Jericó, é que ele tinha acabado de prestar os serviços no templo. Então é muito provável que ele tenha ficado ali 2 semanas, oferecendo sacrifícios, fazendo toda a parte religiosa, e ele estivesse voltando para encontrar sua família, depois de oferecer todo o ritual religioso. E aí tem um ponto muito interessante, que o sacerdote, então, ele pegava os dízimos e levava para casa para o seu usufruto. Né, para ele, e aí o dízimo na época era animais, era refeição e tudo mais. Só que se o sacerdote ficasse impuro, ele não poderia usufruir daquele dízimo com a família. Ele teria que passar por um processo de purificação, esse processo era caro. E aí, de que forma isso acaba agravando, acaba explicando, não justificando, mas explicando a situação? O sacerdote está passando, ele olha o homem, de acordo com a lei, se a sombra do sacerdote tocasse o defunto, ele era impuro. Ele não sabia se o homem estava morto ou não, ele estava inconsciente, não sabia se era um judeu ou não. Então ele passa tão longe que nem a sombra dele encosta no homem. E isso depois de ficar 2 semanas servindo ali no templo. Então, isso nos dá um indício, né, de que a religiosidade, ela não garante uma vida prática dos ensinamentos de Deus. O sacerdote tinha, como se fosse você indo embora aqui hoje, eu creio que isso pode acontecer com alguém, você indo embora daqui hoje, encontra uma pessoa precisando de dinheiro, encontra uma pessoa pedindo comida, encontre uma pessoa sendo assaltada, e por aí vai. A nossa sociedade permite aí a imaginação ir longe no tipo de situações que a gente pode encontrar no caminho. E aí, só para a gente ter uma ideia da negligência do sacerdote, como ele estava com o cavalo, ele poderia ter feito o mesmo que o samaritano fez, que era pôr o homem em cima do cavalo e levá-lo para algum outro lugar, mas não, ele passa reto. E aí vem a segunda personagem e fala assim, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. A ideia aqui pelo texto é que o levita chegou um pouquinho mais perto. Então, só para a gente entender o cenário, o levita sabia que o sacerdote, provavelmente sabia que o sacerdote tinha passado por ali. O levita estava junto com o sacerdote, fazendo parte dos ritos judaicos. Creio que o sacerdote com o cavalo estava indo mais rápido, né? E o levita ficou para trás. Então o levita sabia que o sacerdote tinha passado ali e não tinha ajudado aquele homem. E por que isso é importante? Isso é importante porque se o levita resolvesse considerar aquele homem como seu próximo, é como se ele estivesse desconsiderando a interpretação que o sacerdote deu daquele caso. Então, na cabeça dele é o seguinte, olha, o sacerdote passou por aqui e não ajudou, quem sou eu para ajudar? Se o sacerdote considerou esse homem, não considerou esse homem como próximo, quem sou eu para considerá-lo? E aí a gente pode fazer essa aplicação, relação seminarista-pastor, um membro-pastor. O pastor pode ser negligente em alguma coisa, muitas vezes a gente, ou o seminarista negligente em alguma coisa, e as pessoas podem ter receio de ou fazer ou de questionar por conta da interpretação deles. Né? E é mais ou menos isso que acontece com o levita. A lei de pureza, para o caso do levita, era um pouco mais branda que o do sacerdote, tanto é que o texto nos dá a ideia de que ele chegou um pouco mais perto do homem que estava ali semi-morto, mas a reação continuou a mesma. Simplesmente foi embora, deixou lá morto. E aí é a hora que Jesus parece que começa a brincadeira de verdade, né? Então ele fala assim, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Quero que você pense como um judeu. Jesus estava contando uma história, ele começa falando de um sacerdote, ele desce para um levita, a próxima personagem esperada era um judeu normal. Está descendo um judeu. Só que não. Jesus coloca um
samaritano. E o porquê que o samaritano é tão grande esse problema? O que causa de tanto choque? O porquê é tão inesperado a presença do samaritano? Os judeus e os samaritanos se odiavam. Tá? Creio que a gente não consiga dimensionar o que é ter ódio de uma outra nacionalidade, porque o nosso país sempre foi um país praticamente de paz. Teve uma outra guerra meio fajuta, aí, meio fake, mas a gente não tem rivalidade com grandes países. Talvez o que minha mente chega mais perto, assim, o Leandro vai me desculpar, é o paulista e o carioca. A gente não gosta de carioca. Brincadeira, Leandro, a gente te ama, tá? Mas a gente não consegue ter a dimensão desse ódio. E só para vocês terem ideia do porquê que o judeu odiava tanto o samaritano, começava que ambos tinham a Torá como base de fé. Eles seguiam o mesmo livro. Mas o samaritano tinha algumas interpretações um pouco diferentes, e os samaritanos resolveram profanar o templo. Os samaritanos jogaram ossos de, se não me engano, de porcos mortos. Então, assim, pegou um animal impuro, pegou esses ossos de mortos, então 2 motivos de impureza, e espalharam para os judeus. Isso aí para o judeu foi a morte. E aí surgiu uma rivalidade, um ódio, e é por conta desse ódio, né, para a gente sempre, Jesus sempre, quando ele dá um ensinamento, é sempre profundo, e ele pega no nosso íntimo. É o samaritano que ele usa de exemplo. Aí o judeu não gosta desse exemplo, rapaz. O judeu, só para a gente ter uma ideia, em João 8, versículo 48, fala assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Isso aqui é os judeus falando acerca de Jesus. Então, para eles, samaritano e ter demônio, está tudo no mesmo time. Tamanho ódio que eles tinham. E tem um comentarista que fala que os samaritanos eram publicamente amaldiçoados nas sinagogas. Então, todo dia na sinagoga era feita uma oração a Deus, uma petição, para que os samaritanos não participassem da vida eterna. Então, não é que orava pela salvação, não, orava pela condenação. Eu quero mais é que ele vá para o inferno. Essa era mais ou menos essa oração que era feita diariamente contra os samaritanos. Era um ódio gigantesco, né? Em um outro estudo rabínico da época, fala que aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come a carne dos suínos, que é uma carne impura para o judeu. Então, era um ódio pesadíssimo. Era um ódio pesadíssimo. E é esse odiado que Jesus vai usar de bom exemplo. É esse odiado que Jesus vai usar de bom exemplo. Então, o samaritano ele também tinha motivos para não ajudar aquele homem. Ele não tinha confirmação nenhuma de que era um samaritano. Ele estava na região da Judéia, então era mais provável que fosse um judeu. Então ele tinha talvez menos motivos do que o sacerdote e o levita para ajudar. Mas aí entra uma palavra maravilhosa, chama compaixão. Ele se compadece. Aqui ele usa um outro termo, que teve piedade. Mas a palavra no grego é compaixão. E é essa compaixão que leva o samaritano a agir. E daqui a gente pode tirar um ensinamento básico de que não basta a teologia intelectual, é necessário, é fundamental, é mandatório que nós tenhamos a teologia prática. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Aqui a cena ela fica mais intensa, porque o samaritano para em meio a uma via perigosa. Ele para numa a via sangrenta, onde tinha diversos assaltos, assassinatos. E ele se expõe ao perigo para cuidar dos ferimentos daquele homem ali. No segundo momento, ele pega esse homem, coloca em cima da sua montaria, fala da sua própria. Ele talvez tivesse outros animais que carregavam mercadoria, mas a dele, ele cede a dele. E ele põe, então, esse homem em cima do cavalo, do jumento, e
sai puxando, né? Então, e vamos lá. Colocou-o sobre o seu animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A ideia é como se ele estivesse puxando pela corda desse animal e ele estivesse caminhando a pé. Isso, no Oriente Médio, é você se colocar numa posição de escravo, de servo. E é isso que o samaritano fez. Ele se colocou numa posição de servo, numa posição de escravo, para um homem que ele não tinha a menor ideia de quem fosse. Ele sabia uma coisa: esse homem estava precisando da ajuda dele. Esse homem estava precisando ser socorrido porque ele estava à beira da morte. E aí a gente vai para o verso 35. Fala assim: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então, no primeiro momento, o samaritano, e aqui parece muito com aquela pregação que eu fiz, da mulher que ficava chorando aos pés de Jesus. Cada falha do fariseu, a mulher compensava de uma forma. Não sei se vocês lembram. E aqui acontece a mesma coisa. Então, o sacerdote falhou em não ter carregado o homem em seu animal, o samaritano fez. O levita falhou em não ter cuidado das feridas. Então, o samaritano vai, faz. Além de comprar, ele vai para uma hospedaria, uma espécie de hospital ali, um ambulatório, para cuidar, e ali ele compensa inclusive os atos dos bandidos, que ele ainda deixa dinheiro dele. Então todos aqueles que causaram malefícios para o homem que estava semi-morto, tiveram seus atos compensados pelo samaritano. Eu fico imaginando a cabeça do judeu. O judeu devia estar querendo pegar Jesus ali pelo colarinho. O samaritano aqui é um exemplo bom demais para ser verdade. Um comentarista que eu li sobre essa parábola, ele fala que nós podemos extrair aqui um pouco da forma como Jesus enxergava o seu próprio ministério. Ele é um agente único de Deus que vem como servo sofredor para salvar. Então, em Efésios 2:1 fala: temos que ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. O bom samaritano é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom samaritano. Estando você, um gentil, um não-judeu, morto em seu delito e em seu pecado, distante de Deus, como alvo da ira de Deus, ele vem, paga o preço do pecado e morre em seu lugar. Jesus Cristo é o bom samaritano. Você não merecia, continua não merecendo, mas ele foi e fez. Ele veio e se deu. É assim como Jesus enxerga o seu ministério. E aí chega a hora que eu mais gosto, né? Que é quando Jesus pergunta para o intérprete da lei: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Não sei se vocês lembram que a pergunta do intérprete da lei é: quem é meu próximo? Jesus fala para ele: quem foi o próximo? A pergunta é: de quem você se faz próximo? Não é quem. O próximo são todos os que estão por aí. Essa é uma imagem que a gente não quer. A gente quer ajudar os nossos. A gente não quer ajudar os outros. Mas o ponto é: de quem você se torna próximo? Essa é a resposta para o intérprete da lei. E aí o intérprete da lei fala: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A gente pode ver que normalmente os fariseus, os intérpretes da lei, eles nunca respondem de forma direta a pergunta que Jesus faz. E aquela brincadeira que eu fiz, a tua mulher te conduziu para uma resposta que você não quer dar. Até o André aqui sofre com a Elaine, ele ficou rindo no dia. E é sempre isso que Jesus faz com os fariseus. Eles os coloca numa posição de que a resposta que tem que ser dada dói. Uma resposta que ele não quer dar de jeito nenhum. E ele fala: creio, né? Aquele que teve misericórdia dele. Ele não fala o samaritano. Fala aquele que teve misericórdia. O ódio é tão grande, não dá nem para citar o nome. Parece briga de adolescente, né? Mas o mais importante do que ele não citar o bom samaritano, o mais importante é que ele entendeu o conceito. O ensinamento ele aprendeu. O conceito ficou muito claro para ele.
Se ele pôs em prática, eu não sei, né? Mas antes da gente correr para um lugar comum, né, e dizer que é impossível, e seja impossível atingir esse padrão, a gente tem que lembrar que Cristo cumpre a lei, é através da realização dele, da obra dele, que nós somos salvos. A gente estudou isso hoje pela manhã. Mas o fato de Cristo ter cumprido a lei não anula o fato de eu ter que cumprir também. A lei continua existindo para ser cumprida. A lei, ela é um retrato do caráter de Deus. Ela expressa a vontade de Deus. Agora eu não faço para obter salvação. Eu faço como forma de gratidão. Eu faço como aquela velha metáfora do manual. Né? Quando você compra uma geladeira, quando você compra um micro-ondas, você vai lá e olha o manual para... Deveria, né? Para ver se está operando tudo certinho. A Bíblia é isso. É um manual para você viver uma vida decente, para você viver uma vida que agrada a Deus, para você viver uma vida abençoada por Deus. E quero tratar com vocês, então, agora, a divisão. Né? Eu falei que o tema é a verdadeira teologia. No primeiro embate, a verdadeira teologia, ela não é meramente intelectual. Porque saber a teologia, o intérprete da lei sabia. Ele conhecia. Né? E aí eu quero trazer algumas perguntas para vocês. Né? Quantas vezes a nossa teologia é correta, mas a nossa prática é distante? Quantas vezes isso acontece? Para mim é muito difícil. Porque muitas vezes eu venho aqui e prego sobre algo que eu sou falho. Eu prego sobre algo que eu preciso melhorar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu estou tão distante desse ideal. Em quantas coisas você não está assim na sua vida? Em Tiago 4,17, fala que, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se você sabe a teologia, se você sabe aquilo que Deus demanda e você não pratica, estamos em pecado. Eu estou em pecado, você está em pecado. É a alternativa que resta para a gente. A alternativa que resta é nós corremos a Jesus Cristo. É corremos a Deus, através da obra de Cristo, pedindo a ação do Espírito Santo em nosso coração, para que a cada dia a gente venha crescendo no processo de santificação, a gente venha se aproximando cada vez mais daquele modelo ideal que é Jesus Cristo. Em 1 Samuel 15, 22, está escrito assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Agora, não era Deus que tinha instituído o sacrifício? Não era Deus que tinha falado para isso ser feito? Será que ele de fato não se agradava nisso? Ele não se agradava quando aquilo era feito de forma religiosa. Ele não se agradava quando aquilo era feito como um mero rito. Ele quer que você obedeça, mas obedeça com o coração correto. Deus prescreve, Deus descreve o que nós temos que fazer. Mas não basta vir prestar culto no domingo. Não basta você entrar aqui, cantar uma musiquinha ou outra, fingir que está prestando atenção na pregação e ir embora. Isso não resolve. Não é isso que Deus quer. Deus quer obediência. Deus quer um coração dado a Ele. Então, quando nós compreendemos esse ensinamento, a forma como nós enxergamos o mundo será completamente alterada. A forma como você enxerga as pessoas em necessidade, a forma como você enxerga aqueles que estão por aí será completamente diferente. E aí o segundo embate é: a teologia não é meramente intelectual, mas é também prática. E aqui eu quero que você pense um pouco. Nós somos muito rápidos em condenar o sacerdote. Quem daqui não acha que ele foi um miserável? A gente olha e fala assim: miserável, passou reto, deixou o cara morrendo. Hipócrita, religioso. É o que vem na nossa mente. Mas eu quero trazer uma imagem para vocês e eu quero que você pense, não precisa responder não. Qual seria a sua reação? Então,
Imagina você numa região periférica aqui de São Paulo. Região violenta. Não vale pegar região fácil, região violenta. Então você está andando na rua por volta das 2 da manhã. Iluminação ruim. Você ouve um gemido de algum canto ali no escuro. Você olha, tem um corpo meio estirado. O que você vai fazer? A diferença sua para o sacerdote, acho que vai ser a velocidade. Você com o teu Nike Shox vai sair, correndo. Você vai deixar ele para morrer. Esse é o nosso natural. Nós somos muito rápidos em apontar o dedo para o sacerdote. E nós somos muito lentos em olharmos no espelho e vermos quem nós somos e a forma como nós agimos no nosso dia a dia. Não se esqueça dessa cena. Você está na zona periférica, violenta, 2 da manhã. Você ouve um gemido. E aí? Você sabe se o cara está por lá, por perto, com a arma que ele feriu, com um pedaço de pau? Você vai embora. Você vai embora. Então, creio que a gente precisa refletir muito sobre a nossa prática cristã, sobre o amor, a forma como nós temos vivido o amor. Eu já falei aqui sobre o amor algumas outras vezes, mas esse é a característica do cristão. Se tivesse uma característica, assim, qual é a principal? Amor. É isso que nós temos que ter, amor. É o dom supremo. Isso é tratado em 1 Coríntios 13. Então, eu até coloco aqui uma reflexão, né? Será que a gente não age dessa maneira com frequência? Será que você, depois que vai embora aqui do culto, não faz isso? Depois da Macholândia, depois de quinta-feira, depois do estudo? Quantas vezes a gente não está à noite, aí a hora que você olha lá no semáforo, tem uma pessoa que vai pedir dinheiro para você, quantos de nós não desaceleramos o carro? E vão bem devagarzinho, para não ter que parar no semáforo. E aí a gente vai alegar o quê? É ponto de segurança. Eu não sei o que a pessoa vai fazer comigo. Então, para concluir, meus irmãos, a verdadeira teologia é intelectual, mas também é prática. E aqui eu vou fazer algumas citações. Só para deixar claro para vocês, a minha intenção aqui não é propagar os ensinamentos da teologia da missão integral, nem da teologia da libertação. São teologias que eu não compactuo, são coisas não bíblicas para mim. Mas a minha intenção é propagar aqui os ensinos bíblicos, aquilo que Jesus Cristo deixou e que nós devemos seguir, para que nós tenhamos uma teologia viva e prática. João Calvino, nas Institutas, essa frase para mim ela é arrebatadora. Eu não sei quantos de vocês já pensaram dessa forma. João Calvino coloca que não devemos levar em conta o que os homens merecem por si mesmos, mas considerar a imagem de Deus em todos os homens, a qual devemos tom da honra e amor, a imagem de Deus. Portanto, qualquer que seja o homem que você encontre e que necessite de sua ajuda, você não tem motivo algum para recusar-se a ajudá-lo. Diga, ele é desprezível e indigno, mas o Senhor o mostra ser alguém a quem ele dignou-se dar a beleza da sua imagem. Diga, ele não merece nem mesmo o seu mínimo esforço a seu favor, mas a imagem de Deus, a qual recomenda a você, é digna de você dar-se a si mesmo em todas as suas posses. O que Calvino está falando aqui todas as pessoas são a imagem de Deus. Você olha alguém que você fala, não merece. Esse aí fez opção, esse aí resolveu entrar no mundo das drogas, esse aí resolveu ser um ladrão, esse aí optou por isso. Tudo bem, eles optaram. Mas você provavelmente não optou por conta da graça de Deus, não é porque você é bom, não. É pela graça. Então é a imagem de Deus nessas pessoas que tem nos mover a ajudá-las, a fazer algo por elas, a dar dignidade para essas pessoas. Paulo ressalta em 1 Coríntios 13 a importância do amor, o dom supremo. Em Tiago 2, 26, é colocado que a fé sem obras é morta. Em João 13, 35, temos a demonstração de amor para com todos. Temos que a demonstração de amor para com todos servirá de testemunha de que somos discípulos de Cristo. Quando nós amamos as pessoas, isso testemunha que nós somos discípulos de Cristo.
E considerando esses ensinamentos e considerando a forma como nós fomos chamados por Deus, eu não sei vocês, mas para mim não resta opção, a não ser nós nos engajarmos em ajudar as pessoas, em amar as pessoas. Eu não vejo outra alternativa, mesmo que isso seja difícil. E aí eu quero fazer aqui mais uma reflexão. Eu creio que todos nós temos boas desculpas para não ajudar as pessoas. Você tem boas desculpas. Nós somos muito bons em dar boas desculpas. Então, por exemplo, uma das desculpas que nós às vezes damos é: eu não tenho dinheiro suficiente, nem para as minhas necessidades em casa, nem para os meus sonhos, né? Mas um estudo do IBGE mostra que metade dos brasileiros vivem com menos de um salário. Então, metade dos brasileiros vivem com menos de 900 e poucos reais. E mostra que, além disso, aproximadamente 34 milhões de brasileiros não têm moradia. Eu creio que a maioria daqui tem moradia e ganha pelo menos um salário. Então nós estamos melhor do que muita gente. Muita gente. Outra desculpa que a gente pode dar: minha vida é corrida, eu tenho trabalho, tenho minha família, tenho meus filhos. Fica complicado eu conseguir encaixar ajuda a alguém. E o exemplo que eu vou dar aqui, vocês não conhecem essa pessoa, é um amigo meu do seminário e amigo meu da igreja de Pinheiros. Ele é uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço. Ele faz seminário comigo, ele tem 2 empregos e 3 filhos e é casado. Esse cara dorme mais ou menos de 3 a 4 horas por noite. Isso ele não faz para a glória dele, ele faz para a glória de Deus. E ele se dedica à evangelização na Cracolândia, ele se dedica a pegar pessoas que querem largar as drogas e daqui para Minas Gerais no meio da semana, tendo 3 filhos, 2 empregos e um seminário. Toda vez que eu vejo isso, eu tenho vergonha de mim mesmo. Então, tempo não é desculpa. Compromisso não é desculpa. Quem quer, vai e faz. E uma outra coisa importante é que exercer misericórdia faz parte da essência de ser um cristão autêntico. Na cena do grande julgamento, em Mateus 25, de 31 a 46, tem os seguintes versos: então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Qual lado você vai estar? Do que fez ou do que não fez? Das ovelhas ou dos cabritos? Então, para encerrar, creio que nós precisamos abandonar a nossa religiosidade, abandonar esse nosso calendário que fica preso única e exclusivamente a programações da nossa igreja. Não estou falando que isso não é importante, isso é fundamental. Viver em corpo, em comunhão com o corpo de Cristo é fundamental. Mas a gente não pode se restringir a isso. Pregue o evangelho ao seu próximo, pois essa é uma verdadeira prova de amor. Você falar de Cristo, você ser um instrumento para proporcionar a salvação de alguém, não tem demonstração de amor maior. Leve uma vida de amor sacrificial pelo próximo, deixando de pensar apenas nos seus próprios projetos. E lembre-se daqueles que estão em pior situação. Creio que se você parar para pensar em alguém, eu quero que você pense. Pense em alguém que está precisando da tua ajuda. Pense em alguém que você pode ajudar e você ainda não fez. E faça isso essa semana. Já começa o ano aí com o pé direito. Começa exercendo compaixão, a misericórdia, o amor. E não podemos ser indiferentes às necessidades da sociedade. Envolva-se em projetos sociais, em visitação a asilos, orfanatos. Envolva-se em ONGs cristãs sérias que fazem trabalho ao redor do mundo. Muitas vezes com pouco dinheiro você consegue ajudar. Principalmente se, por exemplo, a ONG for na África, com 50, 100 reais você faz uma diferença enorme lá. Se envolva com isso, procure. Se você tiver curiosidade, me procure depois, a gente pode ver isso junto. Deus continue derramando da sua graça e da sua misericórdia em nossa vida. E que o Espírito Santo
nos impulsione a uma vida de amor sacrificial pelas pessoas. Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi exposta. Peço que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração, em nossa mente. Ajuda-nos, Pai, na nossa fraqueza, na nossa falta de amor, na nossa falta de sacrifício, nessa vida cômoda que temos levado, pensamos somente em nós, na nossa família, nos nossos parentes, nos nossos amigos. Que o nosso cristianismo seja autêntico, que o nosso cristianismo nos leve a lugares que nós nunca imaginemos, Pai, que nós nunca imaginamos. Ajuda-nos nisso, nos capacita, nos sustenta, nos dá sabedoria para fazermos isso, nos dá engajamento. Em todo o tempo, Pai, possamos ser instrumentos vivos nas Tuas mãos, que sejamos canais de bênção para a nossa sociedade e para o mundo todo. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos, irmãos.